Boa noite, pessoal, tudo bem? Vou só dar uma ajeitadinha aqui. E hoje a gente vai falar sobre afogamento. Então, vou esperar só uns minutinhos pra gente começar a conversar sobre esse tema que é tão importante, principalmente agora nas férias, né? As crianças vão muito pra piscina, as crianças vão muito pra praia, então é importante a gente ter na cabeça já gravado exatamente quais as formas de prevenção. Então, nossa live hoje vai ser sobre engasgo. Um oi para todo mundo que tá chegando aí. E a gente vai começar daqui a um minutinho. Daqui a um minutinho eu começo a falar um pouquinho sobre a prevenção e sobre o afogamento. Então, na verdade, a gente nem fala, né, quando a gente fala no hospital, a gente nem fala afogamento, a gente fala quase afogamento, porque ainda bem que as crianças chegam com vida pra gente no hospital. Então, a gente fala quase afogamento, mas vamos lá. Não, vamos começar então, que já tem bastante gente aqui. Uma boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Marina. Eu sou pediatra intensivista pediatra do Criando Sem Crise. E queria agradecer já de cara a presença de todo mundo aqui. Hoje eu escolhi um tema para falar que eu acho muito importante. Por quê? A gente vai falar sobre afogamento, tá? Para quem entrou agora. Esse tema é muito importante porque no Brasil ele é a segunda causa de morte em crianças de 1 a 14 anos. A OMS registra aproximadamente 300 mil casos de mortes por afogamento no ano. É muita gente que morre nesse acidente que é tão fácil de ser prevenido, né? Então é muito importante a gente falar sobre esse assunto. E esses afogamentos acontecem tanto na faixa etária pediátrica pequenininha, então crianças principalmente menores de 2 anos. Essas crianças tendem a se afogar muitas vezes dentro de casa, e a gente vai falar sobre isso, e nas piscinas, nos rios, quando elas estão sem supervisão. E esses acidentes acontecem então tanto nessa faixa etária, então crianças abaixo de 2 anos principalmente, claro que acima de 2 anos também acontece, mas uma outra faixa etária que também é mais prevalente é a adolescência. Porque os adolescentes já sabem nadar e eles ficam mais corajosos, né? Então eles entram no mar e vão pro fundo, eles vão para rios, para lagoas, lugares assim mais de aventura, né? E acabam se aventurando sem segurança. Então esses dois extremos da faixa etária pediátrica são importantes para a gente conversar, porque a gente tem morte nessas duas causas. E muitas vezes crianças que sabem nadar se afogam porque elas não respeitam as regras e a sinalização do local e as regras de segurança para que a criança evite de se afogar. Então vamos lá? A gente vai falar um pouquinho sobre prevenção. E o mais importante de dizer para todo mundo é que, diferente do que a gente vê nos filmes e nas novelas, o afogamento é um evento super silencioso. Então, para quem já viu no YouTube, é meio desesperador ver esses vídeos, vocês não precisam assistir, mas para quem já viu algum vídeo de alguma criança se afogando, não é aquela cena que a criança fica se batendo, fica pedindo ajuda, pedindo socorro. Isso não acontece, isso só acontece em filme com um adulto que tá tentando ali sair da água, levantar e buscar ajuda, né? Nas crianças pequenas é absolutamente silencioso, você quase não vê nem a água se mexendo, porque a criança não tem defesa, ela não consegue tentar sair de lá, ela não sabe nadar. Então é muito comum que esses acidentes aconteçam na nossa cara. O ano passado, eu tava numa chácara na cidade, perto de São José do Rio Preto, onde minha família tem um sítio, né? E tinha um priminho meu de 4 aninhos. Ele tava de boinha de braço, ele não sabe nadar. E ele gostava de pular na água, né? Como toda criança. Então ele saía da piscina, pulava dentro da água. Saía da piscina, pulava dentro da água. Mas ele tava de boia, tava todo mundo bem. E de repente ele foi no banheiro e foi no banheiro e acabou tirando a boinha pra ir no banheiro. E aí ele saiu do banheiro sem a boia e saiu correndo e pulou na piscina. Juro, gente, eu tava sentada na borda da piscina, de frente pra ele, de frente pra onde ele tava pulando. E demorou alguns segundos para eu perceber o que estava acontecendo. Quando eu percebi que a criança já estava assim, lá embaixo, na verdade ele não estava boiando, graças a Deus aconteceu nada, ficou tudo bem. Mas para vocês entenderem o quão rápido é e o quão, mesmo tendo gente dentro da piscina, esses afogamentos acontecem. Bom, a criança então
assim, tava embaixo da água, né? Não tava boiando, mas tava embaixo da água, tentando ali embaixo fazer algum movimento para subir. E a gente não percebeu. Sabe quem percebeu? O pai, que tava do lado de fora da piscina, acabou saindo correndo e pulou de roupa e tudo dentro da água e tirou o meu priminho de dentro da piscina. Então, olhem só como é perigoso, como é questão de segundos de desatenção. Então, por isso que é muito importante a gente falar sobre prevenção, porque só assim a gente evita esses casos. Graças a Deus ficou tudo bem, ele nem engoliu água direito, já saiu da piscina conversando, andando e não aconteceu absolutamente nada. Mas para vocês verem que mesmo uma pessoa que trabalha com isso, eu sou pediatra, intensivista, tava dentro da piscina, na verdade eu tava sentada na bordinha e eu não vi acontecer. Então, olha só como é perigoso, né? E infelizmente a gente vê muitas histórias tristes mesmo, né? De crianças, o ano retrasado teve uma criança na nossa UTI, que os pais eram pastores de igreja e dentro dessa igreja tinha uma piscina daquelas de 1.000 litros, em que eles faziam os batismos. E aí a criança, durante uma celebração, lá estava dormindo num local próximo da piscina. Só que a piscina não tinha proteção, não tinha lona, não tinha nada. A criança acordou, saiu andando, não tinha ninguém vendo, ninguém supervisionando. E a criança se afogou dentro de uma piscininha de 1.000 litros que era utilizada para uma coisa tão nobre que é o batismo. Então, para vocês verem que acontece nas melhores famílias, com as melhores condições, é muito perigoso mesmo. Então, não é coisa de gente que não tem instrução, não é coisa de pessoas sem condição financeira, não tem nada disso. Isso aí pode acontecer com qualquer família. Por isso que é importante a gente prevenir, saber sempre prevenir. E aí, então, vamos falar um pouquinho sobre prevenção dentro de casa. Para as crianças menores de 2 anos, é muito importante que você tome cuidado com as coisas que podem ter água dentro de casa, né? É comum criança, por exemplo, se afogar na banheira. E para uma criança pequena, basta assim, 3 dedinhos de água, basta ali 10 centímetros de água para que a criança caia de carinha no chão, carinha na banheira ali e se afogue. Principalmente os pequenininhos que não tem, eles não vão conseguir levantar a mãozinha e nem vão conseguir sair dali. Então, dentro de casa é essencial que você esvazie todos os objetos que possam acumular água. Então, balde, muitas vezes tem gente que deixa pano de chão, pano de prato de molho. Se tem criança perto, deixa no alto. Ou então deixa tampado, é mais difícil tampar um balde, né? Ou então não deixa de molho, deixa dentro do tanque, enfim, algum lugar que a criança não tem acesso, porque ela pode cair dentro do balde, você não viu, e aí ela pode se afogar. Então, balde, bacia, vaso sanitário, já vimos casos de criança que enfia a cabeça dentro do vaso sanitário. Gente, essas crianças são terríveis. Então, é importante deixar o vaso sanitário sempre com a tampa abaixada, tá? E banheiro não é lugar de criança ficar desassistida. Então, é importante deixar a porta do banheiro fechada para que a criança não tenha acesso. Em relação ao banho de banheira, muita gente pergunta: eu posso deixar meu filho tomando banho sentadinho? Ele fica sentado sozinho, ele já se sustenta. Posso deixar? Eu sempre respondo: não, de jeito nenhum, não pode. Por que não pode? Porque se a criança cai, escorrega e vai com a cabeça no chão, por mais que ela já sente sozinha, muitas vezes ela não tem força e nem coordenação para levantar dali. E restam alguns minutinhos, bastam alguns minutinhos para a criança começar a engolir água, começar a ir água pro pulmão e ela começar a se afogar. Então, na hora do banho, é muito importante que você sempre separe todo o material necessário para o banho antes de colocar a criança na água. Mesmo que você use aquelas redinhas que a criança fica apoiada, é legal sempre estar de olho, sempre com supervisão. Então, tocou o telefone, bateram na porta, o seu celular tocou, não vá atender. Por quê? Porque você vai deixar seu filho sozinho. E aí você vai se arrepender se acontecer alguma coisa. E é questão, muito rápida, questão de minutos. Então a gente sempre tem que ficar de olho na criança que tá tomando banho, mesmo naquelas que já conseguem sentar, tá? Crianças maiorzinhas que já ficou em pé, aí, claro que o risco vai diminuindo, né? Ela não vai, principalmente aquelas banheirinhas próprias, sabe aqueles ofurôzinhos? A criança vai ficar sentada, então lógico que a chance vai diminuindo. Mas nunca é legal você deixar uma criança que não sabe nadar, que não tem defesa, tomar banho sem supervisão. Então, combinado, sempre deixar as coisas separadinhas, a toalha, o shampoozinho, o sabonete, tudo que você for usar pro banho ali preparado, e sempre que acabar o banho, esvazie a banheira.
A criança gosta do banho, ela gosta de água e ela é atraída principalmente por brinquedinhos que ficam lá dentro, então sempre esvazia essa banheira. E para crianças maiorzinhas, de 2 aninhos, que já conseguem, por exemplo, abrir uma torneira, abrir o chuveiro e fazer a piscininha dela, é importante que você ou esconda aquele ralinho, sabe? Deixe num lugar que a criança não tem acesso para que ela não prepare seu próprio banho e não entre lá de forma desassistida. Então, essas crianças sempre precisam de supervisão, não tem muito jeito, tá? E piscina, doutora? Quando eu tenho piscina dentro de casa, o que eu vou fazer? Bom, eu tenho um pouco de terror com piscina. Infelizmente, também eu vou contar umas histórias tristes para vocês saberem que é muito mais comum do que a gente imagina. De piscina eu tenho 2 histórias boas. A primeira história é de uma mãe, uma casa super bonita, super chique, tá vendo que não tem nenhuma condição social que predisponha o afogamento. Isso pode acontecer em qualquer família. E a grade da piscina tinha quebrado naquela semana, enfim, não sei exatamente quando. A grade da piscina tinha quebrado e o feixe do portãozinho tava solto. E aí a criança tinha 1 ano e meio, tava aprendendo a andar, ela foi engatinhando até a piscina, abriu o feixe sozinha, porque não estava fixado, e a criança se afogou. Essa história tem um final feliz. Ela foi resgatada, o SAMU foi, entubou a criança, precisou reanimar, foi reanimada, foi levada para UTI, mas depois de 3 dias a criança já estava bem, já estava comendo, já estava conversando e não ficou, aparentemente, né, pela nossa avaliação inicial, não ficou aí nenhuma sequela. Mas então a piscina tinha proteção, tinha o portãozinho, mas o portão tinha quebrado. E olha só, gente, criança é muito esperta. Hoje em dia as crianças já nascem criadas, né? Elas são muito espertas e muito curiosas, elas querem saber de tudo. Então é importante sempre garantir a segurança. Sabe uma coisa muito legal que eu vi, que eu tava estudando para montar a aula para vocês? Eu vi 2 coisas bem legais. A primeira é que existe uma pulseira que você pode colocar no seu filho, uma pulseira de tartaruga, e tem um sensor, é como se fosse uma babá eletrônica. Quando a criança cai dentro da água, esse sensor começa a apitar. Então você fica com o sensor perto de onde você tá. É claro que você não vai deixar uma criança com risco de afogar sozinha perto da piscina e confiar no sensor. Tô dizendo que você tá numa festa, né, você tá desassistido aí, você pode usar essa pulseira, uma pulseira que você pode comprar no Mercado Livre, ela custa uns R$200, não é tão barata assim, mas às vezes para quem tem piscina em casa, para quem tem medo disso, vale a pena. Então é uma pulseira que você coloca na criança, ela tem um feixe de prender e o sensor é preso com um parafusinho, então não tem como a criança mexer, não tem como a criança abrir, nada disso. E aí quando a criança cai na água, então aquele sensor em contato com a água, ele apita. E aí você fica sabendo que a criança tá na água. Deixa eu ver o nome aqui, ele chama Safety Turtle, que é de tartaruga, Swimming Pool Alarm. Mas tem no Mercado Livre para comprar, que eu olhei aqui antes de dar aula. Então eu achei isso bem bacana. E existe também um outro dispositivo que esse eu nem conhecia, eu nunca tinha visto, que é um bracelete, e esse aí é para crianças maiorzinhas, né? Porque você tem que acionar o bracelete caso você esteja se afogando. Isso é legal para principalmente mar, rio, lugares mais perigosos. Então é um bracelete que tem uma cápsula de CO2, de gás carbônico, que quando você aciona esse bracelete, ele insufla um balão e aí a pessoa é levada até a superfície. E aí fica tipo no braço assim mesmo. Esse aí é para crianças maiores, né? Porque a criança tem que conseguir acionar. Então, uma criança pequenininha provavelmente não conseguiria acionar o botão de alarme, né? O botão de alerta que ela tá se afogando. Então, teria que ser uma criança um pouquinho maior. Mas achei bem interessante também. E essa boia, ela levanta uma pessoa de até 125 quilos. Então, pode ser usada para qualquer criança e adulto, desde que tenha menos que 125 quilos. Então, achei interessante que existem alguns recursos aí tecnológicos para nos ajudar na prevenção de acidentes de afogamento. Então, esses dois braceletes aí são bem interessantes. Se vocês tiverem interesse, tem no Mercado Livre para vender. E em relação à piscina, então vamos voltar para a piscina. Construir uma piscina em casa, o que eu tenho que fazer? Bom, primeiro de tudo, eu não deixaria uma piscina sem proteção nenhum dia na minha casa. Deixa a piscina vazia, sem água. Por quê, gente? Porque é tudo novidade. Imagina uma criança que acabou de ter uma piscina dentro de casa. O que é a primeira coisa que ela vai querer fazer? Ela vai querer entrar, ela vai querer explorar, ela vai querer conhecer. Então, piscina, sempre com grade em volta da piscina, tá? Essa grade tem que ter pelo menos 1,5 metro de altura e
o espaço entre as grades tem que ser de pelo menos, no mínimo 12 centímetros. Não pode ser não pode ser mais do que isso, desculpa. Tem que ser no máximo 12 centímetros entre as duas grades, para que o espaço não seja grande o suficiente que a criança possa passar lá no meio. Então tem que seguir essas recomendações de segurança. Além disso, tem que ter um portãozinho na piscina com trava. Então esse portão tem que ser uma trava à prova de criança. Tem que ser ou uma trava com chave fechada, ou alguma trava com segurança. Geralmente eles colocam no alto, assim, da grade, para que a criança não entre. Além da grade, existem as lonas de proteção, que também são bem interessantes, porque é uma lona firme que você prende ali no chão, em volta da piscina, e a criança, se ela cai na piscina, ela anda sobre a lona, ela não se afoga. Então é uma lona que tem uma segurança dupla aí, né? Você pode colocar o portãozinho e colocar a lona de segurança. Então esses dois mecanismos são importantes para proteger o seu filho contra afogamentos. Isso principalmente quando a gente tem piscina em casa, né? Porque imagina, todo dia é um alerta, todo dia a gente tem que ficar alerta. E outra coisa interessante é sobre andador. Já vi também um caso de criança com andador. Bom, vocês sabem, já fiz vários posts, já conversei sobre isso, que andador pra mim deveria ser proibido a venda, o uso, mas eu já vi criança que sai da cozinha, vai no andador, ela vai rapidinho, né? Vai lá mexendo os pezinhos e a rodinha vai rodando, vai rodando. E a criança chega rapidinho dentro da água e se afoga, cai dentro da piscina. Imagina você cair dentro da piscina sem saber nadar, ainda presa dentro do andador. Isso é muito, muito perigoso. Então, mais um alerta aí para não utilizar andador em nenhuma idade, tá totalmente contraindicado, mas mais um alerta para pessoas que têm piscina em casa e têm um andador. Isso vale para escada também, que já vi criança cair de escada abaixo com um andador. Outra coisa legal para piscina é nunca deixar brinquedos dentro da piscina. Por quê? Porque a criança vai querer pegar aquele brinquedo, né? É muito comum a criança se interessar por aquele brinquedo que está dentro da piscina. Então, sempre que acabou de nadar, tirar tudo ali de dentro da piscina, se possível, utilizar a lona de cobertura e fechar o portãozinho. Aqui não tem moleza, gente. Não é para deixar a criança sozinha ali brincando em volta. Isso é muito, muito importante. E as boias, doutora? Que boia que você recomenda? O que você acha? Então, para criança que não sabe nadar, tem que usar boia, né? Não tem jeito. E existem vários tipos de boia. Você pode usar qualquer uma, desde que use, precisa usar. Mas as consideradas mais seguras são as boinhas que prendem tipo um colete. Não precisa ser o colete salva-vidas em si. Para criança pequena tem aquela boia que prende aqui no peito e aí tem a boinha de braço. Não sei se vocês já viram, é bastante comum, vende em lojas diversas, assim, não é nada muito caro. Essa boia é mais segura, porque as boinhas de braço, as crianças podem retirar, elas conseguem tirar sozinhas. E elas são mais sensíveis, né? Qualquer coisinha fura, pode estourar a boia. Então essas de coletinho são mais seguras. E para as crianças um pouquinho maiores, que não sabem nadar, ou crianças que vão no rio, no mar, andar de barco, é importante ter o colete salva-vidas, porque ele é muito mais seguro do que só a boinha de braço. Então, sempre ter essa boinha. E doutora, e aquelas boinhas que a criança entra dentro da boinha? Sabe aquelas até que tem, às vezes, um guarda-chuvinha aqui na cabeça? Um guarda-sol, assim, pra segurar do sol? Aquilo é seguro? Mãe, aquilo não é seguro. Pensa comigo, a criança você pode utilizar, mas você tem que usar uma boia adicional. Porque se a criança vira com aquela boia, ela vai cair de cabeça para baixo e vai ficar presa com as perninhas lá em cima. Então, é mais perigoso do que estar sem boia, porque a criança não tem condição de sair daquele lugar de jeito nenhum. Então, se ela vira, a boia vai ficar por cima. Muitas vezes a gente nem vai ver que a criança está lá embaixo. Então, essas boias podem ser utilizadas, mas você tem que usar a outra boia por cima. Então, coloca a criança dentro daquela boinha, aquela boinha que é redondinha, assim, que você coloca as perninhas dentro, mas coloca uma outra boinha por cima. E na piscina é fundamental a supervisão. Já vimos histórias também de churrasco, é muito comum, né? A gente quer aproveitar o fim de semana, quer aproveitar o sol, daí vai todo mundo pra piscina e os adultos ficam do lado da churrasqueira bebendo uma cervejinha, comendo churrasco e as crianças ficam na piscina. E a gente sempre acha que tem um adulto responsável olhando.
Então, gente, nesses casos, não dá pra dar bobeira. É igual dirigir e beber. Não tem como, vou beber só um pouquinho. Você tem que sempre deixar alguém designado e já sabendo que essa pessoa vai ser responsável pelas crianças. E outra coisa, não confiar, né, em qualquer pessoa para olhar o seu filho. Muitas vezes esse adulto está responsável por várias crianças. E olha, se vocês olharem os vídeos aí no YouTube, coloca lá, afogamento de criança. As crianças se afogam dentro de uma piscina com outras pessoas dentro da piscina. Ninguém vê, não é aquela estardalhaço todo que tem nos filmes. Igual eu falei no começo, é um evento muito silencioso, a gente não percebe que a criança está afogando. Então, nesses casos, a gente tem que ficar sempre de olho no nosso filho. Eu, sinceramente, não confiaria muitas pessoas para olharem para uma criança. Então, sempre que for na piscina e a criança não souber nadar, precisa ter alguém supervisionando o tempo inteiro. E alguém designado com essa função. Eu sei que eu agora vou olhar a criança. Olha, a próxima vez é mais de outra pessoa. Vamos revezar aqui para cada um poder aproveitar um pouquinho. Vocês têm que ter isso em mente. Porque às vezes a gente acha, tô dando uma olhadinha aqui de longe, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. E é nessa que acontece um acidente, tá? Então é importante saber disso. E para as crianças maiores, as crianças de 7, 8 anos que gostam de brincar na piscina, é legal assim tentar evitar essas brincadeiras muito violentas, de pular, porque em volta da piscina que o chão fica molhado, a criança pode escorregar, ou brincadeiras de lutinha, que um pula em cima do outro. Nessas aí, a brincadeira acaba saindo cara. Muitas crianças maiores mergulham e batem com a cabeça no fundo da piscina, e aí elas podem ter lesão cervical. Então é importante, se a piscina for rasa, não deixar a criança pular de cabeça e evitar essas brincadeiras muito violentas, porque um sobe em cima do outro, o outro se afoga lá embaixo, não consegue sair e vira aquele estardalhaço. Então é sempre legal estabelecer algumas regras durante o passeio da piscina, para que a gente consiga aproveitar bastante. E a piscina é ótima para criança, né? Quem aqui não gosta de brincar na piscina, gosta de se divertir, principalmente nesse calorão que tá fazendo, é muito gostoso e é muito bom pro desenvolvimento, é um esporte super bacana, a natação, aprender a nadar, mas a gente tem que tomar esses cuidados. E uma coisa excelente também, que aí nem tem a ver com afogamento, é que a criança, depois que nada, fica muito cansada, e a gente consegue ajustar o sono nesse momento, a gente consegue colocar a criança para dormir no berço, é uma boa fase de transição, aí aproveitar o extremo cansaço e às vezes as férias, que você tem um pouco mais de tempo para fazer essa transição da cama dos pais ou da cama compartilhada, como vocês fazem aí na sua casa, e transicionar essa criança pro berço. É um bom momento, um momento que ela tá super cansada, exausta, que ela só quer dormir. E aí você consegue fazer uma rotina de sono mais adequada nessa fase. Aproveitar aí que vocês estão de férias e tem um pouquinho mais de tempo para elaborar essa transição aí do berço ou na cama dos pais pro bercinho da criança, pro lugar que ela vai dormir. Então, em relação à piscina, é isso, tá? A gente tem que ficar de olho, tem que ficar supervisionando, não tem muito jeito. E a outra história que eu vou contar pra vocês é de um pai que estava cuidando de 2 crianças, né? Uma criança um pouquinho maior e um bebezinho de 9 meses. E o pai estava muito cansado, porque afinal cuidar de criança é muito cansativo, todo mundo sabe, né? Quem aqui já cuidou de criança sabe que é super cansativo. E ele dormiu na beirada da piscina com a criança de 9 meses no colo, assim, ó, colocou aqui para dormir. A criança também dormiu ali no momento, mas ele estava tão cansado que ele roncou e não viu. A criança acordou, saiu do colo do pai, engatinhou e entrou na piscina. Gente, isso é muito, né, triste, nem tenho como descrever como isso é triste. A mãe da criança tinha ido levar a criança mais velha para tomar banho e quando ela voltou, inclusive ela era médica, ela é médica, né? Quando ela voltou, ela encontrou o pai dormindo e a filha de 9 meses afogada na piscina. Ela tentou reanimar, chamou o SAMU, mas infelizmente essa criança não sobreviveu. Na verdade, ela nem voltou dessa reanimação. A gente não sabe quanto tempo ela ficou ali embaixo da água. E quando ela foi tirada ali, ela já estava roxinha. E pensem só, o pai dormiu e assim, no cansaço do dia a dia, a gente fica muito cansado, né? Cuidar de criança é exaustivo, cansa muito.
Por isso que a gente não pode dar bobeira. É muito, muito triste essa história, mas é pra alertar vocês, não é pra colocar medo, mas é pra alertar vocês de que essas coisas acontecem. E acontecem nas melhores famílias, no melhor momento, no momento de alegria. Então, é importante seguir todas essas dicas de segurança e nunca deixar uma criança desassistida, sem supervisão, nadando, seja criança grande, seja criança que já saiba nadar, a gente sempre tem que ficar de olho, sempre tem que ter alguém olhando essas crianças. E, doutor, e no mar, no rio, o que eu tenho que fazer? Bom, primeiro de tudo é respeitar a sinalização. Por quê? A maioria das praias ou nos lugares tipo represa, que tem rio, que tem correnteza, os órgãos responsáveis, o corpo de bombeiros, eles sinalizam os locais mais perigosos. Então, eles sinalizam os locais que tem correnteza, que o mar tá puxando, e a gente tem que respeitar esses sinais. A gente deve sempre procurar lugares que tenham salva-vidas, né? Sempre dar uma olhadinha, ver onde tem o salva-vidas. E respeitar a regrinha de água no umbigo, sinal de perigo. Então, mesmo para crianças que já sabem nadar, o mar é completamente diferente de uma piscina. O mar puxa, o mar tem onda, ele puxa por baixo e você não percebe. A gente, adulto, que sabe nadar, que tem um pouquinho de habilidade ali para sair da água, já tem dificuldade quando a gente enfrenta um mar bravo. Então, imagina para uma criança que acabou de aprender a nadar. Então, a gente tem que ficar sempre de olho. E é legal na praia sempre colocar uma pulseirinha de identificação na criança, com o nome dos pais, o telefone, o endereço, porque além da criança poder se perder, a gente sabe que o mar puxa, né? Quantas vezes você já não foi pra praia, entrou na água, quando você saiu da água, você tava lá do outro lado, bem longe da barraca. Isso acontece com frequência, né? A maioria das praias tem esse mar que puxa. Então, é importante entrar no mar com a criança, garantir que ali tem salva-vidas para acudir caso aconteça alguma coisa e respeitar a sinalização, respeitar as placas ali de sinalização das praias. E nos lugares de represa tem que prestar bastante atenção, gente, porque assim, principalmente lugar de cachoeira, lugar que tem água em movimento, é muito comum essa água puxar pro meio ali do redemoinho, nem sei como é que eles chamam isso aí. Então, nesses locais, mesmo que a criança saiba nadar, mesmo que ela tenha habilidades, é legal ela usar o colete salva-vidas, legal ela usar a proteção, porque é muito comum o afogamento nesses locais. E o resgate nesses locais é muito mais difícil do que numa piscina, né? Porque muitas vezes quem vai atrás buscar a criança acaba se afogando também. Então não dá para bobear nesse tipo de local. Respeitar sempre a sinalização e não confiar numa criança adolescente, pré-adolescente super corajosa, desbravadora, que quer se aventurar e acaba se afogando. Então, sempre importante respeitar a sinalização nesses locais. Uma coisa que eu não falei, bom, e aí, doutora? Acho que a gente falou tudo sobre prevenção, falamos tudo sobre prevenção, então tem que tomar esses cuidados e lembrar que os acidentes acontecem muito mais frequentemente dentro da sua casa. Então, banheira, balde, piscina, vaso sanitário, é importante tomar esses cuidados todos que eu falei pra vocês. No nosso e-book, para quem não tem o nosso livro ainda, nosso e-book 10 principais urgências que todo pai deve saber, a gente tem um capítulo só sobre afogamento. Então, para quem tá chegando agora, para quem perdeu alguma informação e quer ter isso anotadinho, entra lá no nosso link da bio no Instagram e coloca lá, baixe meu e-book. É gratuito, é só você colocar o e-mail que você recebe o e-book no seu e-mail, o livro, e ele tem um capítulo só sobre afogamento. Então, se você perder alguma informação, essa live vai ficar salva, mas você pode baixar o e-book também e lá tem todas essas informações sobre segurança. E, doutora, e aí? O que eu vou fazer se meu filho afogar? O que eu faço? Bom, nessa live eu não planejei demonstrar para vocês as manobras. Eu prometo que numa próxima oportunidade eu vou demonstrar exatamente as manobras de reanimação. Eu vou só falar aqui um pouquinho, vou falar a técnica e aí vocês podem assistir a próxima live e se inscrever para a semana Como se tornar uma super mãe, que vai acontecer nos dias 3 a 7 de fevereiro. Eu já vou dar as instruções no final. E a gente vai abrir as perguntas também agora pro final, tá? Então, bom, tentei prevenir, fiz tudo que eu pude, mas infelizmente encontrei minha criança lá na piscina. O que eu vou fazer? Óbvio, vai tirar essa criança da água e vai olhar para a criança e ver o que está acontecendo.
Muitas das vezes, quando o afogamento é rápido, quando você percebe rápido, a criança não vai ficar tudo bem. Ela vai provavelmente começar a tossir bastante e ela pode jogar água para fora da boca, porque muito provavelmente ela engoliu bastante água. Nesse momento, o que você vai fazer? Você vai deitar a criança de lado, você pode colocar aqui o braço da criança do lado, colocar as pernas de lado e deixar a boquinha da criança viradinha de lado, porque provavelmente ela vai vomitar, provavelmente ela vai jogar aquele monte de água para fora, e aí você vai deixar a criança posicionada e vai ligar, pedir socorro, vai ligar para o SAMU, telefone 192, com calma, com tranquilidade. Claro que é muito difícil nesse momento, não vou dizer pra vocês que é fácil agir no momento de urgência, mas a gente tem que respirar fundo e tem que tentar manter a calma, porque quando a gente mantém a calma, a gente faz a coisa certa, a gente pensa um pouquinho sobre o que a gente tá fazendo. Então, manter a calma, ligar pro SAMU, se identificar. Boa noite, eu sou fulaninho, bom dia, eu sou fulaninho de tal, moro no endereço tal, meu filho está afogado, eu preciso de ajuda. Eles normalmente vão te dar as informações do que você tem que fazer já pelo telefone. É claro que se tiver mais de uma pessoa no local, você vai pedir para essa pessoa chamar ajuda e você vai atender a criança, se você se sente preparado e treinado, né? Se você tá sozinho e a criança tá respirando, você viu que ela tá respirando, tá tossindo, tá vomitando, você pode deixar a criança num local seguro, chamar ajuda e depois voltar para atendê-la. E se eu encontrar a criança parada, doutora, se eu tirar a criança da água e a criança tá sem respirar, tá roxinha, tá com a boca roxa, eu não vejo que ela tá respirando, eu vou chamar a criança. Normalmente criança pequena a gente bate no pezinho, criança, e criança maiorzinha a gente bate aqui no ombro, fulano, ela não respondeu, tá inconsciente. Eu vou olhar se ela tá respirando. Muita chance dela não tá respirando, se ela tá inconsciente e acabou de se afogar. Você vai olhar o peitinho, subir e descer. Se você não vir esse movimento, você pode até colocar a mãozinha aqui no nariz, na boca, para ver se tá saindo algum arzinho. Isso é rápido, tá? Não é pra perder muito tempo nisso. Não tá respirando, você vai olhar a cor da criança. Se ela tiver roxinha, com a boca pálida, com a boca roxa, você vai começar a fazer as manobras de reanimação. E como é que eu vou fazer essas manobras? Lembra que eu vou só contar pra vocês, depois eu prometo fazer um vídeo filmando certinho como são essas manobras. Em crianças pequenas, você vai utilizar esses dois dedos, indicador e o dedo do meio. Você vai posicionar seu dedo no meio dos mamilos, entre o mamilo, um dos dois mamilos, bem aqui no meio. E você vai estender a sua mão e vai fazer compressões do tórax. Massagem cardíaca, você vai começar sempre pela massagem cardíaca, isso em qualquer parada, tá? Pode ser na parada por afogamento, mas pode ser por engasgo, pode ser por outro, porque bateu a cabeça, por qualquer outro motivo, você vai começar com as compressões no tórax, com a massagem cardíaca. Como é que tem que ser essa massagem? Ela tem que ser firme, forte, você tem que baixar o peitinho da criança mais ou menos, não precisa medir, obviamente, mas para vocês terem uma ideia, assim, mais ou menos de 4 a 5 centímetros, o peitinho da criança tem que afundar nessa manobra. E é sempre importante, quando você aperta, soltar o peitinho da criança para que ele volte para o lugar inicial. Então, a gente não pode apertar e ficar segurando apertado, porque daí o coração não consegue encher de sangue, não consegue jogar esse sangue para frente. Então, você tem que apertar e voltar. Quantas vezes eu vou fazer isso? Você vai fazer isso 100 vezes por minuto. Como é que eu sei que eu tô fazendo 100 vezes por minuto? Bom, existem duas musiquinhas que a gente usa como guia, assim, né? Então, é claro que não é nada engraçado, isso não é engraçado, mas é pra gente tentar lembrar pra fazer as compressões de maneira correta e efetiva. As musiquinhas são Baby Shark, então, Baby Shark, tururururu, Baby Shark, tururururu, mais ou menos nesse ritmo, você vai garantir aí 100 massagens por minuto. E quantas massagens eu tenho que fazer? Ah, é a segunda música. A segunda música é até mais fácil de lembrar, é Staying Alive. Então, é staying alive. E aí você vai fazer a reanimação nessas crianças. Quantas vezes eu vou fazer? Você vai fazer 30 massagens cardíacas. Se você estiver sozinho, você vai fazer 30 massagens e 2 respirações boca a boca. Como é que eu vou fazer essa respiração? Se a criança for pequenininha, tipo um bebê, e você conseguir acoplar toda a sua boca em volta do nariz e da boca da criança, você vai fazer isso. Então, você vai soprar
vedando aqui o nariz e a boca da criança de uma vez só. Quantas vezes eu vou fazer isso? 2 vezes. Então, você vai fazer 30 massagens cardíacas e 2 respirações boca a boca. Como é que é essa respiração? Você vai soprar e já vai olhar para o peitinho da criança, ver se ele tá subindo e descendo. Se ele subiu e desceu, é porque você fez certo. Se você soprou e não viu subir e descer, provavelmente você não tá vedando direito. Tem que botar a boca lá e fazer uma vedação. Existe até uma máscara que quando eu gravar o vídeo da manobra eu vou mostrar pra vocês, chama Pocket Mask, RCP. Ela tem no Mercado Livre pra comprar, ela custa R$40, essa é bem baratinha. E ela serve tanto pra adulto quanto pra criança. É claro que no momento da urgência você talvez não vai conseguir pegar a máscara, né? Mas às vezes é bom você ter no carro, você ter na sua casa que tem piscina. É bom você ter esse dispositivo, custa barato e é fácil de usar. Não precisa de nenhuma grande técnica. Você consegue usar sendo leigo, não sendo profissional da saúde. Bom, fiz 30 massagens, 2 respirações, olhei o peitinho da criança, vi que o peitinho subiu e desceu, eu volto pra massagem. Lembrando, você encontrou sua criança parada. Quantas vezes eu vou fazer isso até eu chamar ajuda? Lembra que a gente não chamou o SAMU ainda. Por quê? Porque eu não sei quanto tempo essa criança ficou parada. Eu não sei quanto tempo faltou oxigênio para essa criança. Então, primeiro eu vou acudir, vou fazer uma reanimação de resgate, que a gente chama, e aí eu vou ligar pro SAMU. Quantas vezes eu vou fazer isso? Eu vou fazer 5 ciclos. Então, 30 massagens, 2 respirações. 30 massagens, 2 respirações. 2, 3, 4, 5. Fiz 5 vezes. Se eu estiver sozinha, eu vou pegar o telefone, ligar pro SAMU, chamar ajuda. Dá pra colocar essa criança no carro e sair correndo? Gente, não dá. Porque por mais que você esteja perto do hospital, você não vai conseguir reanimar essa criança de forma efetiva dentro do carro. Você não vai conseguir garantir uma ventilação, uma respiração. Então, infelizmente, esse é o momento que você precisa esperar o SAMU chegar na sua casa. Porque o SAMU vai chegar com oxigênio, vai chegar com todo o material necessário para reanimar essa criança e para levar essa criança pro hospital de forma mais segura, tá? A não ser que você seja vizinho do hospital, o hospital seja na frente da sua casa. Aí tudo bem você pegar no colo e levar. Mas fora isso, é muito importante que você espere a ajuda chegar. E se eu tiver 2 pessoas? Se eu tiver 2 socorristas, 2 pessoas que podem me ajudar? Primeiro, a pessoa vai tirar a criança da água, vai reconhecer que tá parada. Então, vamos relembrar. Primeiro, eu vou chamar a criança. Se for pequenininha, eu vou bater no pezinho. Criança, criança. Se for maiorzinha, eu vou bater aqui, ó. Criança, criança. Não responde. Vou olhar se ela respira. Eu vou olhar o movimento do tórax, do peitinho, e vou botar a mãozinha aqui, ó, pra ver se tem respiração. Também não respira, não perca tempo com isso. Olhei a cor, tá roxinha, tá pálida. Provavelmente essa criança tá parada. Eu vou começar a reanimar. Se eu tenho 2 pessoas pra fazer isso, uma pessoa vai chamar ajuda, uma pessoa vai ligar pro SAMU e a outra pessoa vai começar a reanimar. E se eu já chamei ajuda, o SAMU já tá vindo, já tá me orientando, o que eu vou fazer? Eu posso fazer a manobra com 2 socorristas, com 2 pessoas fazendo. Uma pessoa, então, vai ficar responsável pela respiração boca a boca e a outra pessoa vai ficar responsável pelas massagens. E aí, ao invés de fazer 30 massagens e 2 respirações, eu vou fazer 15, 2. Por quê? Lembra que eu falei que a criança, ela normalmente para por falta de oxigênio, a gente chama de hipóxia. Então, falta oxigênio. Então, se você tem 2 pessoas, você consegue trocar ali rapidinho, é melhor você fazer mais ventilações para você conseguir dar oxigênio para essa criança. Então, se você tem 2 socorristas, uma pessoa vai ficar só na massagem cardíaca e a outra pessoa vai ficar na ventilação. Então, eu vou fazer 15 massagens, 2 respirações. 15 massagens, 2 respirações. Até quando que eu vou fazer? Até a criança acordar. Muitas vezes a criança vai voltar a respirar com tudo isso. É normal que ela jogue um monte de água para fora, vomite. E aí, quando ela estiver vomitando, você simplesmente vira a cabecinha de lado para esse líquido, para essa água sair para fora. E você vai continuar ventilando. Se a criança acordou, começou a tossir, provavelmente ela voltou a respirar. Daí você pode parar de fazer a manobra, mas mesmo assim esperar o SAMU chegar. Ou você vai fazer até o SAMU chegar. E se o SAMU demorar, doutora, você vai continuar fazendo. Cansa bastante. Então, se você tiver 2 pessoas pra fazer, né, se você tiver alguém ali pra te ajudar, e nessa hora você começa a gritar por ajuda, pede algum vizinho, alguém pra te ajudar, é legal você revezar. Então, se você fez 5 ciclos, que é aqueles 2 minutos que eu falei, então fez 15, 2, 15, 2, 15, 2, 15, 2, 15, 2, dá mais ou menos 2 minutos, não é exatamente, não precisa contar no relógio, nada disso, mas só para vocês terem uma ideia.
você pode revezar, trocar. E aí uma pessoa fica na respiração boca a boca e outra pessoa faz a massagem, porque realmente cansa. E quando a gente cansa de fazer a massagem, a gente perde a efetividade. A gente começa a fazer a massagem de uma forma não tão efetiva. O coração não joga tanto sangue pra frente quando a gente não aperta com força, não faz o peitinho da criança afundar. Então é importante, muito importante isso. Eu prometo que eu vou gravar as manobras para vocês. Essa live era mais para focar realmente na prevenção dos acidentes por afogamento, por submersão, nos quase afogamentos. Esperamos que não tenhamos nenhum afogamento, porque afogamento é quando a criança afoga e morre. Ela afogou. Agora, quando é um quase afogamento, é quando a gente consegue salvar essa criança. E em relação às sequelas, como é que eu sei que vai ficar sequelas se meu filho afogou? Gente, isso aí ninguém sabe, tá? Claro que a gente tem uma ideia pelo tempo que a criança ficou parada, mas muitas vezes as crianças nos surpreendem positivamente. Então, é muito comum uma criança que tenha tido um quase afogamento grave, que ela se recupere, que ela volte a respirar e que ela volte a ter as funções preservadas. Ela anda, ela fala, ela não fica com sequelas graves. Mas isso vai depender muito do tipo de acidente, da criança, do estímulo que ela vai ter depois. Então não dá exatamente pra gente saber. O que a gente sabe é que cada minuto que a criança fica sem oxigênio, aumenta em 7% a chance dela morrer. Então, vamos pensar que a criança ficou 10 minutos afogada sem oxigênio, a chance dela sobreviver é de 30% apenas. Ela tem 70% de chance de morrer. Então, é muito importante que a gente reconheça rápido e haja rapidamente também, tá? Então, era isso que eu queria falar pra vocês sobre afogamento. Tem bastante coisa pra gente prestar atenção, principalmente relacionada à prevenção. Eu vou abrir agora para perguntas. Para quem tiver pergunta, acho que tinha pergunta aqui no comecinho, mas se eu respondo no meio da minha live, eu fico toda atordoada. Pera aí que eu vou tentar achar aqui. Tinha umas perguntas, podem enviar as perguntas de vocês que eu vou responder. E, ontem estava na piscina, bebê de 1 ano, não tirava o olho 1 minuto, muito medo. Paulo, é isso aí, não tem jeito, tá? Não vou falar pra você que dá pra relaxar, porque não dá pra relaxar. Isso é um momento que a gente não pode relaxar mesmo. A gente tem que ficar tenso, tem que ficar de olho na criança. Aqui, vamos ver, um relato. Peraí. Perdi uma priminha de 1 ano e meio, porque a mãe tava lavando roupa, tocou o telefone, a mãe foi atender. A criança mexeu em um balde pequeno, com menos da metade de água e se afogou. Olha só o relato, tá vendo que eu falei pra vocês? Que é muito perigoso dentro de casa? Então, obrigada, viu, Eliana, pelo seu relato aqui. Infelizmente, isso acontece. Tô falando que é verdade, acredita em mim. Acontece mesmo, as crianças se afogam com balde, com bacia, dentro da banheira. Então, não pode tirar o olho. E vejam que as crianças, gente, elas têm muita curiosidade, né? Elas são muito curiosas, elas gostam de água, elas gostam de mexer na água. É bem gostoso mesmo brincar na água, né? Então, é muito importante a gente tomar esse cuidado. Se vocês não têm mais perguntas, eu vou só falar, então, da semana que a gente vai fazer nos dias 3 a 7 de fevereiro. É uma semana inclusive, a Eliana foi aluna do nosso curso presencial. Ela disse lá pra gente que gostou bastante. Depois você conta pra gente se gostou mesmo, como é que foi a experiência do curso presencial de primeiros socorros, que a gente fala e a gente demonstra essas manobras de reanimação para todos os pais, cuidadores, avós, todo mundo que estava lá no curso treinou isso. Então, a Eliana foi nossa aluna de primeiros socorros. Obrigada pela participação aí. Então, gente, essa semana chama Semana Como Se Tornar uma Super Mãe. Na verdade, você pode ser um super pai, uma super babá, uma super avó. E a gente vai fazer um mini curso de primeiros socorros na infância. Vai acontecer nos dias 3 aos dias 7 de fevereiro. Para participar, para ter acesso aos vídeos, vocês têm que entrar no nosso Instagram, lá no link da bio, e se inscrever. É de graça, é gratuito e é 100% online. Então, você pode assistir aí quando você quiser. As aulas vão ficar disponíveis nessa semana, depois disso elas saem do ar. Então, é importante, você não precisa assistir exatamente na hora que foi liberado, mas você tem essa uma semana para assistir. Vai estar muito bacana, tá muito legal, as aulas estão muito 10 e vocês vão ter alguma noção, assim, algumas coisas sobre primeiros socorros. Então, eu recomendo fortemente que você se inscreva na nossa semana, participe, para você aprender um pouquinho mais de como socorrer seu filho ou uma criança que esteja precisando de ajuda. Então, corre lá e se inscreve. É de graça, é online, não tem que sair de casa para assistir às aulas, tá bom? Então, é só entrar no link da bio e fazer a inscrição.
A Val perguntou aqui, ó, qual a idade para criança ou bebê entrar na natação? Val, não tem exatamente uma idade certa, tá? Essa é uma boa pergunta. Tem escolinhas que aceitam crianças de 3 a 4 meses. Tem escolinhas que aceitam a partir dos 6 meses. A gente tem que lembrar que nessa idade a criança não vai aprender a nadar, né? É mais recreativo para a criança relaxar. Existe um curso nos Estados Unidos, né? Que é um curso que eles chamam de... não sei exatamente o nome, mas é para ensinar a criança a desafogar. É que aqui no Brasil, pelo menos eu nunca vi ter esse curso. E aí você pode fazer com crianças pequenininhas. Você ensina a criança desde pequenininha a boiar, mas é uma técnica um pouco assustadora, assim, para quem não conhece. Mas respondendo a sua pergunta, depende, tá? É só importante você ficar de olho na quantidade de cloro que tem na água. E principalmente piscinas fechadas com muito cloro, os bebês pequenos tendem a ter irritação na pele, irritação no olhinho. Então não é tão legal. Então dá uma olhadinha na piscina. Tem piscina já do Brasil afora aí que não usa cloro como produto químico para limpar a piscina. Então eles usam outros produtos, ozônio, usam outras coisas mais seguras. Então você pode procurar essas piscinas um pouquinho mais seguras. E piscinas abertas, assim, mesmo que tenha água aquecida, são mais seguras, porque daí o cloro não fica ali tão no ambiente fechado. Mas você pode levar seu filho a partir daí dos 3, 4 meses, dependendo da escolinha de natação, tá? Lembrar que é sempre recreativo. A Thaís perguntou aqui, ó, qual a idade que a criança aprende a nadar? Thaís, por volta de 4 anos, tá? Não é uma regra, mas na maioria das vezes é por volta de 4 anos que ela consegue pelo menos nadar um cachorrinho, consegue sair de uma situação de risco e não se afogar. É claro que você não vai deixar uma criança de 4 anos desassistida, enfim, é aquilo tudo que a gente falou. Mas normalmente a partir dos 4 anos que ela vai conseguir nadar, tá? Mas você pode colocá-la na natação antes, porque ela vai perdendo o medo da água, ela vai se ambientalizando com aquilo, fica mais fácil da criança depois aprender a nadar, porque ela já tem algumas técnicas de não deixar entrar água no nariz, ela solta bolinha, todas aquelas coisas que eles fazem nas aulas de natação. Então você pode sim colocar antes, né? Não precisa esperar os 4 anos, mas eles provavelmente não vão aprender a nadar, não. Vai ser mais recreativo e relaxante. Mas é isso aí. O enfermeiro Joe entrou. Tudo bem, gente? Então, gente, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Foi uma live mais rapidinha aí. Eu quis focar bastante na parte de prevenção, porque eu acho que é fundamental a gente saber dessas coisas. E ouvir esses relatos nos mostram ainda mais que a gente não pode bobear, tá? Então é muito importante isso. Para quem perdeu a live, vai ficar gravada no Instagram por 24 horas aqui no nosso Instagram, tá? E para quem não tem o nosso livro, baixa lá. É de graça, é só você entrar no nosso link da bio e colocar o seu e-mail que a gente manda o e-book pro seu e-mail. E lá tem uma parte falando só sobre afogamento e a gente também fala das manobras de reanimação. A gente mostra para vocês como reanimar, tá bom? E se inscrevam na semana Como se tornar uma super mãe e seja você também uma super mãe, um super pai, uma super babá, uma super avó, que você vai conseguir agir nos momentos de urgência e emergência com seus filhos, vai saber como agir de forma correta. Claro que a gente tende a se desesperar nesse momento, mas quanto mais informação a gente tiver, quanto mais a gente souber o que fazer, menos desespero a gente vai ter e mais tranquilidade na hora de agir, tá bom? Então era isso que eu tinha pra falar. Um grande beijo a todos e até a próxima. Muito obrigada pela participação de todo mundo.